Ler a palavra do Senhor no texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Nosso irmão Bruno estará projetando na versão da Bíblia King James, que é a versão que vamos utilizar nesta manhã, especificamente, nesse texto, Romanos capítulo 5, versículos de 1 em diante, tá bom? Nós vamos ler até o versículo 8. Então, Romanos 5, 1, diz assim a palavra do Senhor: Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados, e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isto, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, experiência, e o caráter aprovado produz confiança, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha a coragem de dispor a sua vida. Porém, Deus comprova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração nesta manhã, palavra que nos fala acerca da visão plena da justificação de Deus, e nos fala que aquele que é justificado, ele tem paz com Deus. Meus irmãos, falar de paz nesse momento da história do mundo é muito complicado, porque falamos de uma paz que o mundo não conhece, falamos de uma paz que Jesus instaurou, quando Ele disse lá na cruz do Calvário: está consumado. Esta paz que somente a igreja conhece, que somente os eleitos conhecem, que somente aqueles que temem e servem ao Senhor conhecem, é falar de uma paz que o mundo que está aí fora nunca viu. O mundo não conhece esta paz, porque a paz que o mundo dá é uma paz comprada, é uma paz imposta muitas vezes, pela situação das guerras. Não há paz na guerra, não há paz em situações bélicas, não há paz em governos corruptos, não há paz onde as pessoas estão vivendo totalmente na miséria, por exemplo. Não há paz no mundo que nós vivemos. E falar de paz é falar de algo que nós, eu e você, conhecemos bem. Porque o dia que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Nesse momento nós passamos a gozar de uma paz, de uma vida que o mundo não conhece. E é importante nós observarmos que às vezes, mesmo em meio a todos os problemas, as intempéries da vida, mesmo em meio à dor, ao sofrimento, o cristão, ele consegue ter paz. Isso porque, meus irmãos e irmãs, esta paz que nós sentimos é uma paz interior, é uma paz produzida pelo Espírito Santo no nosso homem interior, no nosso espírito. E esta paz interior, ela vai ser exteriorizada através de ações práticas do dia a dia. Então as pessoas não conseguem entender como o crente, em meio a tantas lutas, ele consegue ainda viver em paz, ele consegue até sorrir, ele consegue até realizar as suas atividades, mas com tanta luta, com tanto choro às vezes. E nós temos muitos testemunhos por aí afora de pessoas que estavam às vezes no vale da sombra da morte e mesmo assim tinham o coração em paz, porque esta paz que nós temos o mundo não conhece. Por isso, meus irmãos e irmãs, nesta manhã eu queria que você se atentasse
para o que Deus fez por cada um de nós. Primeiro, se você observar o texto, vai ver que o Senhor nos justificou. E depois de haver sido justificados pela fé, nós então passamos a ter paz. Mas não uma paz, não é vinda de fora para dentro, não, mas uma paz de dentro para fora, isto é, uma paz que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Observe que esta paz que nós temos, diz o primeiro versículo, é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, não é por outro motivo nenhum. Não é porque você vai bem, não é porque a conta bancária está bem, não é porque o emprego está garantido, porque é funcionário público ou não, não são por essas coisas, não. A paz que nós temos e sentimos e vivemos, experimentamos, é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então qual é o meio que você vai ter paz? Jesus no coração. Sem Jesus no coração é impossível ter paz. Então esta paz que estamos falando, que Paulo falava para os romanos por quê? Porque o Império Romano naquela época era o império dominante, era o império que estava realmente a cada dia crescendo mais e mais. Eles cresciam, mas não promovendo paz, mas sim promovendo o quê? A subserviência. Eles estavam ali dominando outros povos para que pudesse avançar o seu território. E o Império Romano chegou a ser um dos maiores impérios da época. E é interessante, um livro chamado A Pax Romana, que já citei aqui em outras ocasiões. Neste livro você vai ver a contribuição do Império Romano para o cristianismo. Sem saber, Deus usou aquele Império Romano para que o cristianismo pudesse avançar. E lá nesse livro vai contar essa história para nós, mostrando, por exemplo, que a construção de estradas, a unificação das línguas, as próprias legiões de soldados que eram convertidas e eram mandadas para lugares longínquos, estavam ali pregando o Evangelho. Então tudo isso aconteceu para que naquele momento houvesse a propagação do Evangelho. Então, no meio dessa situação toda, no meio de um momento de avanço bélico daquele império, falar de paz. O apóstolo Paulo fala: olha, a paz que nós temos, eu e você que é crente, é uma paz produzida pelo Espírito Santo e não através do imperador César. A paz que nós temos não vem de César, ela vem de Jesus Cristo. Então é importante nós sabermos isso, e quando nós pensamos nesta paz, nós pensamos: Senhor, só Tu mesmo, para nos fazer entender, né, que o choro pode até durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. É Deus quem faz isso no nosso coração. Isso não vem de nós, isso não vem das circunstâncias materiais. Por isso é tão importante observar que a paz que nós temos e precisamos cada vez mais, o meio pelo qual você consegue esta paz é através de Jesus. Não há outro meio. Assim como Jesus disse que eu sou o caminho, né, falando dele, né, então nós sabemos que a paz também para a igreja é uma paz que vem através de Jesus. Há uma doutrina que as igrejas elas costumam falar bastante, ou pelo menos, né, as igrejas reformadas, que é a doutrina do milênio. Já ouviram falar da doutrina do milênio? A doutrina do milênio tem várias ramificações, tem vários conceitos teológicos diferentes, mas um deles, por exemplo, acredita que nós cristãos já vivemos o milênio de paz. A doutrina do milênio tem a ver com o quê? Tem a ver com aqueles 1000 anos de paz, lá de Apocalipse, onde, segundo a Bíblia, o inimigo será aprisionado durante 1000 anos, e depois 1000 anos solto, e depois banido para sempre, derrotado. Pois bem, há uma doutrina, ou vários segmentos doutrinários em torno disto. Mas nós da Igreja Presbiteriana do Brasil e reformados, nós cremos sim no milênio, num tempo de paz, não um milênio contado em dias, não um milênio contado em horas pelo cronômetro do nosso relógio, mas sendo um tempo de paz. Mas esse tempo de paz é um tempo espiritual, isto é um tempo para a igreja e não para a raça humana toda.
Por quê? Porque este tempo foi começado, foi instaurado para nós lá na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia nos diz que tragada foi a morte pela vitória. Então, a partir de então, nós passamos a viver o milênio de paz, o tempo de paz. Não quer dizer ausência de luta, não quer dizer ausência de problema, mas quer dizer um tempo de paz espiritual. E um dia nós sabemos que estaremos para sempre com o Senhor. E em relação à igreja, nós cremos sim que o inimigo está com o seu poder limitado. A atuação do inimigo é limitada em relação à igreja, porque ele só pode fazer alguma coisa para a igreja se Deus permitir. Não é verdade? Você se lembra de Jó? Para poder tocar em Jó, ele precisou pedir permissão para Deus. E aí Deus deixou e falou, mas não vai tocar na vida dele. Sabe, então é assim também. A Bíblia diz que os que são de Deus, o maligno não toca. Então é realmente um tempo de paz para a igreja. E nós vivenciamos esse tempo de paz. E aí Paulo vai dizer que esta paz, por meio de Jesus Cristo, é por intermédio de quem nós obtivemos pleno acesso, olha só, pela fé a esta graça a qual estamos firmes. Será, meu irmão e minha irmã, que você se considera firme nesta graça? Firme nesta fé? Porque quantas vezes a nossa fé vacila, não é verdade? Quantas vezes a gente dá uma titubeada, a gente em meio às lutas, os problemas, a gente dá uma vacilada, a gente fala, Senhor, por que comigo, não é? Senhor, mas tinha que ser logo na minha família, Senhor, por que isso, Pai? E a gente acaba dando uma fraquejada em algum momento. Mas aqui Paulo diz, olha, nós estamos firmes nessa rocha. Mas ele diz, nós nos gloriamos, aí é isso que eu quero falar para os irmãos, nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Confiamos no Senhor. Nos gloriamos nesta confiança. Em que se gloriar? Se você vai se gloriar em alguma coisa, glorie-se na confiança, na glória de Deus. E aí ele diz, e aqui vem uma coisa muito difícil de ser feita pelo crente, versículo 3, mas não somente isto, como também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriar nas tribulações, o que seria isso? Seria o reconhecimento de que até as tribulações que nós enfrentamos é para a glória de Deus. Esse negócio é muito difícil, pastor, e é verdade, é difícil mesmo. Você dedicar glória a Deus, porque você está passando tribulação, pode parecer uma loucura para o mundo que não conhece a Deus, mas para nós que somos servos de Deus, nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Fala assim, para o seu bem, meu irmão. Fala para ele assim, ó, todas as coisas cooperam para o seu bem, meu irmão. Isso por quê? Porque você conhece a Deus, para os que temem ao Senhor. Então todas as coisas cooperam para o seu bem. Então isso é importante nós observarmos. E aqui o texto nos diz, devemos nos gloriar nas tribulações. Mas por quê? Só porque eu estou sofrendo tribulação? Não. Nos gloriar nas tribulações, porque através da tribulação nós aprendemos a ter perseverança. Através das tribulações nós aprendemos a ter perseverança. Quando você passa por uma luta, lembra da canção? Cada vez que a minha fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. Cada vez que você passa por uma tribulação, você pode ter certeza de uma coisa: quando você terminar de passar, virá outra e às vezes maior. Quando você vai à praia, por que as pessoas que são na área de segurança dizem que você não deve dar as costas para o mar? Por que isso? Você está lá com água no joelho, mas não fique de costa para o mar. Por quê? Porque a primeira onda pode ser lá no seu pé, a segunda no joelho, mas a terceira pode ser acima da sua cabeça. Não é verdade? E você não estará vendo. E é assim mesmo. Não é? Se você observar as ondas do mar, cada vez vem uma um pouco maior, e depois volta o ciclo de novo, uma menor, uma média, e vai assim. Não é? Os ciclos vão se repetindo. É assim também na vida do crente. Você vence uma tribulação agora,
amanhã você vence uma maior um pouco, no outro dia uma maior um pouco, e assim vai. Por quê? Porque a nossa expectativa é da glória de Deus. Nós estamos caminhando para o céu, para a vida celestial, e enquanto nós estivermos aqui, vamos passar por aflições, não é isso? No mundo tereis aflições. Então nos gloriar nas tribulações, porque através dela você vai aprender a ter perseverança. Senhor, olha, eu venci, Senhor, então eu posso vencer um pouquinho mais. Não é assim? Quando você faz alguma coisa, quando você realiza um projeto, quando você faz um curso, não é assim com as pessoas que fazem doutorado, pós-doutorado, quem gosta de estudar, né? Ele começa ali na pós-graduação, vai para o mestrado, aí o mestrado já não é mais suficiente, ele vai para um doutorado, já não é mais suficiente, ele vai para um pós-doutorado, e comigo continua estudando, a vida inteira. Quem gosta é assim. Por quê? Porque cada vez mais você vai se superando, e superação é algo que está na vida do crente, no DNA do crente, e nós precisamos nos superar no que diz respeito também à vida cristã, à pregação do Evangelho, a ganhar almas para Jesus. Precisamos nos superar. Então, nos gloriar nas tribulações, porque aprendemos a ter perseverança, nos gloriar nas tribulações, que através da perseverança vamos ter um caráter aprovado. Um caráter aprovado. Quando você persevera, quando você luta e quando você vence, é Deus aprovando e provando o seu caráter. É Deus te fazendo um homem e uma mulher de Deus melhor. É Deus nos fazendo melhores crentes. É Deus nos mostrando a verdade, que nós podemos muito mais nele. Em Deus faremos proezas, disse o profeta Abacuque, lá no finalzinho do seu livro. No último versículo, em Deus faremos proezas, porque Ele fará os nossos pés como os da corça, e nos fará andar sobre os lugares altos. Então é no Senhor que nós podemos fazer proeza, é no Senhor que quando nós perseveramos, nós temos um caráter aprovado, e um caráter aprovado vai produzir confiança, vai trazer esperança no nosso coração. Quando você, meu irmão e minha irmã, estiver confiando plenamente no Senhor, então você terá a esperança firmada no seu coração. Que esperança é essa? Aquela que não confunde, aquela que diz que o amor de Deus é derramado no seu coração, aquela que fez com que Deus colocasse no seu coração a fé, e a confiança jamais vai te decepcionar. Mas é confiança em quê? Ou em quem? Em Jesus. Confiança em Jesus. É preciso depositar a nossa confiança, a nossa esperança no Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação nenhuma, porque é desta forma que eu e você poderemos realmente ter o amor de Deus no nosso coração. O Senhor já derramou o Espírito Santo sobre nós, o Senhor já colocou amor no nosso coração. Agora precisamos exercitar a confiança. Confiança que esse mundo vai mudar? Que esse mundo aqui vai melhorar? Não. Mas confiança de que nós temos um mundo muito melhor, que nos aguarda, nos espera nas mansões celestiais. Nós sabemos, né, que isso existe, sabemos que é real, sabemos que Deus preparou para nós, mas nem sempre a gente está disposto a falar: Senhor, pode ser agora. Não é verdade? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? A gente quer que Jesus volte. Senhor, o Senhor podia voltar agora. Ótimo, glória a Deus, volta, Senhor. Mas você fala assim: então morre agora mesmo, para você ir para Jesus. Não, agora vamos esperar um pouquinho mais, né, Senhor? Também não. Eu ainda preciso fazer isso, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro. A gente tem tantos sonhos, não é verdade? Tantos planos. Ah, Senhor, eu quero ver minha filha, meus netos, quero ver isso, quero ver aquilo, quero fazer aquilo outro. Ah, meus irmãos, o apóstolo Paulo também pensava assim. Ele dizia: olha, eu tenho uma vontade muito grande de ir para junto do Pai, muito grande. Mas ele falou: olha, por causa do amor que eu tenho pela pregação do Evangelho, é que eu prefiro ficar aqui entre vós. Ele não ficava ali, ele não queria ficar ali por causa da vida dele, olha só, mas porque ele sabia que através dele, ele podia ganhar muitas almas para Jesus. Esse era um homem que não era egoísta, né? Ele pensava no outro, ele pensava naqueles que não tinham Cristo ainda. Então, que eu e você
possamos realmente, irmãos, manter firmada a chama do Evangelho, manter firmada a chama da glória de Deus na nossa vida. Ontem estava pregando lá em São João da Barra, num evento jovem, e o tema era justamente esse, sabe? Acendendo a chama do primeiro amor. Às vezes a gente deixou para trás, né? A chama do primeiro amor, a gente se esqueceu, porque quando você passou a crer em Jesus, através da ministração do Espírito Santo no seu coração, você tinha um gás tremendo, né? Assim, a gente tem aquele gás, né? Aquela vontade, mas depois vai passando o tempo, parece que é igual o refrigerante de 3 litros, né? Eu não gosto de comprar de 3 litros, porque ele fica ruim rápido, não é verdade? Você abre ali, se não tomar tudo, quando você vai do almoço para a janta, já está meio ruim, já está sem gás. É assim mesmo. E tem muito crente que é assim. Depois que abre ali, o Espírito Santo tocou no coração, estava com aquele gás. No dia seguinte, 1 ano depois, 2 anos depois, só está falando de Jesus, caso alguém pergunte. Meus irmãos, precisamos manter a chama, sabe? A chama do Evangelho acesa. O Espírito Santo pode sim acender essa chama. Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, eu quero dizer para você reavivar o dom de Deus que você recebeu no seu coração. Reavives o dom que você recebeu. Qual o dom, meu irmão, que você recebeu? Bom, você recebeu o dom da salvação. É um dom gratuito de Deus. Alguns receberam também outros dons, além do dom da salvação. O da salvação todos nós crentes recebemos, mas talvez você tenha recebido já outros também. Reavive, peça para Deus: Senhor, reaviva isso no meu coração, me faz realmente pensar nas coisas do alto, para poder fazer aquilo que agrada ao Senhor. Meu irmão e minha irmã, temos paz, temos fé, então o que nós precisamos agora é colocar tudo isso em prática no nosso viver diário. De nada adianta a gente saber dessas coisas e nós não vivenciarmos isso no nosso coração. E isso não tem idade, isso não tem condição social, isso não tem condição econômica, não. Isso tem a ver com fé e com vontade de fazer a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meus irmãos, observe o que a palavra de Deus nos diz. Porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, em nosso lugar, quando ainda andávamos no pecado. Deus se preocupa com o pecador, Deus se preocupa conosco e sabe o que nós precisamos, mas nós precisamos observar que precisamos fazer a vontade de Deus o tempo todo. Agora, busque a Deus para que haja um fortalecimento da fé, para que a esperança que está no seu coração, ela possa realmente ser algo renovado a cada dia, para que através de você, outros que estão ao seu lado, possam ser aquecidos, contagiados com esta chama do Espírito Santo que há no seu coração. Deus te abençoe, Deus nos abençoe a viver desta forma em nome de Jesus. Amém?